Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Paulo fala o seguinte: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então Emmanuel comenta na lição 129, guarda a paciência. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos sem resgatar os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição em que serve, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Viver nesse mundo é realmente complicado, é difícil para todos nós. Mas a gente, partindo do princípio dos postulados espíritas, que dizem que todos nós somos espíritos, que nós não tivemos início apenas quando saímos do útero materno para essa vida com esse corpo aqui, nós já temos existência espiritual antes, outras experiências em outros locais, e todo mundo saiu do ponto zero, do ponto simples e ignorante, está numa jornada aí a caminho da perfeição. Essa é a ideia que traz para a gente. É uma ideia que é consoladora, porque senão a gente poderia pensar o seguinte: Deus não é justo, porque Deus não dá na mesma medida para todo mundo. A gente vê que cada um recebe, né, medidas completamente diferentes nesse mundo que a gente vive. Uns já nascem no berço de ouro, enquanto outros nascem na opulência, na miséria quase que absoluta. Uns já nascem trazendo enfermidades gravíssimas no corpo, outros dificuldade muito grande na família. E ele vem dizendo para a gente: o mundo que a gente vive não é um mundo de felicidade. É um mundo em que a gente não vai estudar felicidade, a gente chama de felicidade relativa, não absoluta, porque não tem como a gente ter a felicidade absoluta convivendo lado a lado com as misérias que a gente convive e recebendo notícias a toda hora de parentes, amigos, pessoas conhecidas que ou estão desencarnando, ou estão doentes, ou ficaram desempregados, ou sofreram com a violência urbana. É muito complicado mesmo. Mas eles trazem a informação para a gente de que tudo que acontece com a gente tem uma razão de ser. Seja ela educativa, né? Seja ela assim de maneira como um primeiro ensinamento para a gente, ou seja ela também consequência de atitudes equivocadas que nós praticamos no passado e que agora estão nos visitando para poder solidificar dentro de cada um de nós o que é certo e o que é errado, para a gente não cometer o mesmo erro daqui para frente. Porque quando dói na gente, a gente passa a respeitar a dor dos outros. Então, nessa lição, ele vem falando assim: guarda a paciência. Aqui na Terra, nós precisamos de paciência. Olha, o apóstolo não falaria isso se não fosse uma coisa comum a todos nós. Todos nós. A gente está convivendo com a nossa vizinhança na rua, a gente sabe que a gente tem que ter paciência com os nossos vizinhos. Vai ter um que vai botar a música alta, vai ter um que vai parar o carro na frente da tua garagem na hora que você estiver querendo sair, vai ter um que vai falar mal de você gratuitamente. Isso não tem como fugir, isso é regra no planeta que a gente vive. Mas ele vem falar mais além, vem falar também, né, olha, os problemas estão dentro da nossa família, estão dentro da instituição que a gente serve, né? Quando a gente vai acontecer, assim, às vezes perseguições gratuitas, coisas que vão acontecendo com a gente, né? Porque não dá para agradar todo mundo, vai ter sempre gente a favor e sempre gente contra as atitudes que a gente está tomando, não tem jeito. E ele vem pedindo para a gente, ó, guarda a paciência
Porque muitas das vezes, a gente deseja que a resposta venha de maneira imediata para cada um de nós, né? Mas ele fala assim, como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará um delinquente antes da justa reparação à falta cometida? A vida está convidando a gente o tempo todo a gente fazer um estudo de nós mesmos, que parte através do autoconhecimento, e a gente fazer uma comparação com o Evangelho e conseguir descobrir aquilo que a gente está desafinado com as leis de Deus. A gente vai perceber que os males que acontecem com a gente hoje são males decorrentes desse desafio ainda com a lei de Deus. Então é questão de a gente estudar aquilo, falar, eu preciso ser desse jeito, eu preciso me reformar, eu preciso ter paciência, inclusive comigo, na hora de guardar paciência comigo também. Mas quando as coisas começam a aparecer as dificuldades, a gente pensar assim, ó, santo nós não somos ainda. Para ela estar acontecendo, ou ela está querendo ensinar alguma coisa para o futuro, ou está ensinando a gente a reparar alguma coisa do passado. Então vamos guardar a paciência, vamos lembrá-la com o ensino do livro do Céu e Inferno, que é o ensino dos mais valiosos que a gente vai encontrar na doutrina espírita. O Céu e Inferno é um livro que é dividido em duas partes, e na primeira parte a gente vai encontrar um capítulo muito especial chamado Código Penal da Vida Futura, em que ele vem traçar 3 caminhos para aquele que resolve tomar o caminho na direção do Pai. O primeiro, o arrependimento sincero, quando a gente descumpre as leis de Deus, a gente descumpriu porque a gente não sabia antes o que estava fazendo, agora a gente descobriu e tem o arrependimento. Tem um tempinho de expiação, que aí você ainda sentir as consequências da falta que você praticou, até que você tenha condições de reparar. Quando a gente repara o mal que a gente praticou, a gente fica com a consciência tranquila, a gente fica com aquela sensação do aluno que foi aprovado, e quando a gente fica com a consciência tranquila, não tem nem como os espíritos inferiores, né, esses que em outras religiões as pessoas chamam de demônios, não tem como eles atingirem mais a gente, porque agora a gente está com a consciência tranquila de que está tomando o caminho reto, está fazendo o melhor que a gente pode. Agora, quando a gente chega do outro lado da vida com a consciência pesada ainda, culpada, a gente deixa um campo muito aberto para um monte de ataques, e ataques que eles vão simplesmente virar para a gente e falar, você fez isso, isso e isso, e a gente não vai ter como dizer que não fez, e a gente vai ficar à mercê daqueles ataques gratuitos. Quem for suscetível demais, essas pessoas que qualquer coisa se explodem logo, né? Agora a gente tem que aprender desde cedo a desenvolver a humildade para quando isso acontecer, a gente virar para eles, meu irmão, sou dessa maneira mesmo, mas estou procurando minha melhora e procurar sintonia com o Pai, e a partir dessa sintonia com o Pai, a gente procurar, né, afinando esse instrumento, né, o tempo todo. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, a gente vai encontrar o lar convertido em forja de angústia, a instituição que serve, o parente, né, uma rede de obstáculos, conspiração de sombra, perseguição gratuita. Aí fala, se as provas te encarceram nas grades contingente do dever a cumprir, tem paciência. Aliás, vocês vão perceber uma coisa, né? Tem muita gente que vive como se fosse o samba popular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas chega um dia que a gente para e fala, pera, não pode ser dessa maneira, eu tenho que ter a rédea do caminho. Quando eu passo a ter a rédea do caminho, eu começo a identificar em mim aquilo que ainda está desafinado, e quando eu me proponho a trabalhar esse meu lado, a gente vai ver que parece que as coisas conspiram para querer segurar você e deixar você ainda naquele ponto comum em que você não possa voar, você continue ainda, vamos botar assim, num charco ali no meio comum. E é nesse momento que a gente tem que também ter muita paciência, perseverança e pensar assim, a cada dia, com a importância do seu dia, vamos seguir passo a passo, trilha a trilha, devagarzinho, mas com fé, com perseverança e principalmente com paciência. Quem disser aqui na Terra que tem paciência, pode estar se equivocando muito, porque, na verdade, paciência significa ciência da paz. E nós aqui na Terra, nós ainda não conseguimos buscar a paz, estamos todos nós em aprendizado, todos nós buscando através da meditação, através do estudo, através das boas práticas, essa paz tão sonhada. Mas é uma paz, né, que é difícil aqui no mundo, né, que a gente vive. Nesse momento, por exemplo, a gente está sendo atormentado por um vírus que ainda não foi exterminado e que a vacina ainda não está pronta para ele. E por conta disso a gente não consegue ter essa paz 100%. Mas a gente consegue ter a paz, ó, da consciência tranquila, a paz da certeza da imortalidade da alma. Se eu morrer, eu vou para outro lugar, vou continuar a minha jornada. A paz da certeza da bondade de Deus, de que nós somos filhos dele, ele nos ama e nos quer o melhor.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.